estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2022. 10 vezes mais. Incomparável. Tem sido o meu ano. E vai ser até o final. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Muito bom. Jesus mandou não se preocupar com amanhã. Basta cada dia os seus desafios. E se você olhar para cada dia, você vai ver a mão potente do Senhor, a mão amorosa do Senhor, nos ajudando a passar, a vencer. E se você fizer um balanço, você vai ver dias. Talvez você possa ter memória de dias que você teve a sensação que aquilo não ia passar, que dali você não ia sair. De repente veio um novo dia, e veio um novo dia. E você foi seguindo, foi vivendo, foi passando, e de repente aquilo se resolveu. E você está aqui. Se você hoje vive algo, a mesma coisa, você já recebeu a palavra do Senhor, você crê, você se veste dela, você segue com fé, sem mais, e como? E como vai ser? Então, vai ser. Às vezes a gente não sabe exatamente como vai, mas a gente sabe que vai. Exatamente assim. Você pode não saber como, de que jeito, de que lado, se vai vir do leste, oeste, do sul, do norte, vai vir de algum lugar, vai vir de algum lugar que eu falo, de algum lado Deus vai mandar, de um jeito que às vezes você não pensou. E Deus vem e se manifesta, e faz aquilo fluir, e faz aquilo acontecer. E faz aquela ferida secar. E faz aquele tempo se encerrar. E às vezes a gente acha que tem que acontecer coisas tão dramáticas para tal coisa acontecer na nossa vida. Né? Eu sei porque já vivi tanto. E às vezes aquilo vai assim, você nem percebe, porque a graça ela vai te levando e vai secando, e vai acontecendo, e vai te levando, a hora que você vê, você já está em outra realidade. É incrível. Quantas coisas que a gente olha para trás e que não teria a menor possibilidade, não tinha como a gente ter saído daquilo, ter vindo para cá. E saiu. Quantos sonhos que nós tivemos, que naquele momento você pensava, meu Deus, como que um negócio desse vai acontecer? Já aconteceu. E quantos sonhos que a gente tem hoje? Coisas que a gente olha e pensa, meu Deus, como, quando? É de repente assim. Deus te leva, aquilo acontece, vai. A hora que você vê, você está vivendo. Para a glória do Senhor. Mas a gente sabe que com Ele acontece. Sempre acontece. Então, o que não aconteceu hoje, vai acontecer. Para a glória dEle. Por isso que o Senhor manda uma palavra como essa, nos manda praticar as primeiras obras. E deixa claro, olha, você precisa de mim, do abençoador. Quem pode sustentar tudo e suas bênçãos é o abençoador. A bênção por si mesma, ela não tem
estrutura nenhuma para suportar e sustentar. Ela não tem suporte para sustentar a bênção. Ela não tem. Ela precisa, a bênção precisa do abençoador para ela ficar lá. Então a Bíblia diz, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Essa foi a palavra do Senhor para a igreja de Éfeso. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. E pratique as primeiras obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O Senhor chega para o anjo dessa igreja e diz assim, ó, o seu problema é um. Você abandonou o primeiro amor. Em algum momento você caiu, você se distraiu, você pegou uma curva e você parou de fazer aquilo que sempre funcionou. A sua cabeça, porque arrependimento é metanoia. Quando ele fala arrependei-vos, ele está dizendo, você precisa voltar para aquela mentalidade de antes. Você perdeu aquela mentalidade que te ajudou, que foi importante, que te trouxe até aqui. Mas essa mentalidade que você tem agora, ela não vai poder te manter. Se você não lembrar onde foi, para você corrigir, e voltar àquela mentalidade, você vai perder seu lugar. Exatamente isso que ele falou. Você vai perder o que está nas suas mãos, você vai perder. Porque o que você tem não pode sustentar, não tem suporte para sustentar. Mas aquelas obras, aquela mentalidade, aquela sim. Então você precisa voltar lá. Então aqui Jesus nos desafia a rever, a mudar nossas prioridades. Porque você tem que lembrar que o contrário de santo é comum. Se eu cedo para a cultura, se eu começo a fazer concessões, eu começo a descer. Eu não estou subindo. Então, as pessoas tendem a colocar como prioridade muitas coisas. Nesse tempo que nós vivemos, onde informações chegam a todo momento, e uma correria, uma coisa errada. Então, a pessoa tem tempo para tudo, mas ela começa a não ter tempo para Deus. Tem tempo para comer, tem tempo para dormir, tem tempo para o lazer, ela tem tempo para aquele amigo, ela tem tempo para a rede social, mas ela não tem mais tempo para Deus. Ela não tem mais tempo. E aí ela começa a tirar do lugar, as prioridades dela vão mudando, e aí ela começa a ter problemas. Ela deixa Deus, ela deixou Deus, ela vai deixar a família. Ela começa a deixar a família. Se você vê uma pessoa que está deixando a família, você pode saber que ela está quebrando um princípio. Então, Deus já não está onde ele tinha que estar. Não está mais. Deus não é mais a prioridade dela ali. Então, a gente tem que saber que existe algo muito importante que está acima de tudo, que é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma democracia. Não leve para o seu relacionamento com Deus uma mentalidade democrática. Porque não funciona assim com Deus.
Quando a gente fala do rei, o rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde ele está. No centro. Ele é o centro. Portanto, não adianta nós trabalharmos com essa mentalidade de democracia, que você não consegue tirar nada de Deus assim. Você não vai conseguir ter um aproveitamento, você não vai ter nenhum relacionamento com Ele. Nada. Nós precisamos de Deus. Sem Deus não vale a pena viver. A única segurança que nós temos é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo tem que estar no centro da nossa vida, ser a prioridade da nossa vida, a parte mais importante da nossa vida. Isso tem que entrar, e uma vez que entra, que isso toma você, se isso tomar você, você não vai conseguir viver de outro jeito. Porque você não vai se satisfazer de nenhuma outra maneira se não for tendo Deus no centro da sua vida. Nós perdemos tempo, vida, energia com coisas que vão passar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não adianta você tentar se dividir, que não vai funcionar. Você vai perder seu tempo, vai perder sua energia, você vai ter um cansaço, você vai olhar para a sua vida, talvez. Quantos anos você está no Evangelho que, se naquele momento tal você já tivesse entendido isso, quanta coisa já teria se resolvido. Mas enquanto a gente mantém aquela mentalidade de tentar ser de alguma maneira o Senhor da nossa própria vida e continuar fazendo as coisas do jeito que a gente acha, é uma mentalidade de engano. Deus continua fora. Ele não é a prioridade. Quando Ele é a prioridade, Ele é que guia. Você não vai tentar conciliar, tentar igualar o Senhor. Porque Ele está acima de tudo. Ele não vai ficar em segundo plano. Ou Ele vai estar em primeiro, ou Ele não vai estar em segundo, Ele não vai estar em lugar nenhum. É perda de tempo, é tolice. Não dá para contestar as Escrituras. Se está escrito assim, está escrito. A gente tem que parar e tomar uma decisão. Meu estilo de vida é andar com Deus. Então eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vou desmarcar o meu compromisso com Deus por causa de nada. Essa história de que é fácil para mim dizer não para Deus, mas é difícil eu dizer não para o homem, não para o meu amigo, não para não sei quem, não para a minha carne. Isso não funciona. Definitivamente, eu tenho que parar e entender o que eu quero, que vida que eu quero. Ou eu vou servir a Deus, ou vou servir outra coisa. Nós temos que entender a história de que Deus está no meu coração. A fé sem obras é morta, ponto. Senão eu vou cair naquele ponto de que, se eu não conheço a Deus, eu crio um Deus parecido comigo. E esse Deus, Ele me entende. Esse Deus que eu criei, Ele me entende, Ele parece comigo. Ele me entende. Ele não vai se importar com isso, não vai se importar com aquilo. É por isso que você vê essa apostasia absurda que está aí fora. Porque se esses caras admitirem
as escrituras vão me confrontar. Então eu tenho que criar um Deus que parece comigo, porque aí esse Deus não vai me confrontar. Se eu crer no Deus dessa palavra aqui, eu tenho um problema. Ele vai me confrontar, as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Mas se eu crer no Deus que eu criei, Ele não me confronta. Ele não bate frente comigo. Ele me entende. E é aí que eu estou em perigo. Porque agora eu começo a passar por cima e a interpretar as coisas ao modo desse Deus que eu fabriquei, que eu criei. Porque se eu não conheço a Deus, e só tem um jeito de eu conhecer a Deus é conhecendo a palavra dEle, que são os pensamentos dEle. Eu tenho que conviver com Ele, ter intimidade com Ele, conhecer Ele. Para eu saber. Né? Senão eu posso estar aqui falando que eu conheço. Se falar de um artista, de um cantor famoso, uma coisa. Eu conheço. Você conhece? Conheço. A maioria você provavelmente vai conhecer. Mas é um conhecer à distância. Não é um conhecimento de intimidade, de relacionamento, revelado. E quando eu conheço a Deus, e é através da sua palavra, que eu vou conhecê-lo, eu vou ser reverente, eu não vou ser desrespeitosa. Eu vou honrar o que Deus honra. Eu vou honrar a Deus. Ele vai ser minha prioridade, porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele espera de mim. Davi conheceu a Deus e foi altamente honrado por Deus, porque a prioridade dele nunca foi o trono, mas foi Deus. Já Saul, a prioridade foi o trono. Ele perdeu tudo. Quando uma pessoa se distancia de Deus e deixa de priorizá-lo, fica claro que não é mais Deus que está no controle, é a carne da pessoa que está no controle. E se a sua carne estiver no controle, ela vai te colocar em problemas. Isso é fato. Quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Se vai mal, pode ter certeza que o resto vai mal também. Enquanto Deus estiver no centro da nossa vida, tudo girar em função dEle, como Ele pensa, nós vamos ver tudo fluindo. Ainda que tenhamos desafios, mas nós vamos ver a nossa vida progredir. Você vê que a vida de uma pessoa para de progredir quando Deus não é mais a prioridade dela. E se Deus não for a sua prioridade, não tem porque a sua vida progredir. Quando uma pessoa deixa Deus em segundo plano, a gente vai ver sinais claros. Ela perde a fome por Deus. Mas a fome não morre, a fome muda. Então ela não tem o mesmo prazer de orar, de estar nas reuniões, de ler as Escrituras. Então ela vai perder tempo com muitas coisas, mas ela não tem mais prazer na presença de Deus, nas coisas de Deus. O diabo está roubando a vida dela e ela não está vendo. Ela está distraída. Quantas pessoas estão distraídas, elas estão cegas. E não estão vendo o tamanho do roubo que está acontecendo. A pessoa não tem mais fome. Não tem mais sede por Deus. E Deus é atraído pela fome. Se eu tenho fome dele, ele é atraído pela fome. Mas se eu não tenho mais fome de Deus. Eu não tenho como atrair Deus, eu não tenho fome dele.
eu não estou com vontade de estar com Deus. E sabe o que é triste para mim? É que você pode se encontrar numa situação dessa, mas quando você tem um conhecimento de Deus e sabe o que isso significa, você corre para Ele, você pede misericórdia, você abre um jejum, você faz um propósito daquele só pela sua vida espiritual, porque você tem consciência que isso vai ser a desgraça da sua vida, isso está sendo. Porque se você perde o temor, sem temor, não há limites para o pecado. E a única coisa que segura uma pessoa é o temor a Deus. Se você tem temor de Deus, você o reverencia, você está num lugar seguro. O temor nos protege, né? Por isso que o sábio disse que o essencial para a vida do homem é temer a Deus. Você começa a parar de fazer as coisas que sempre funcionaram. Inicialmente parece que está tudo bem. Tem gente que até gosta. Não, minha vida está muito bem, Deus está me abençoando, está tudo certo, mas é um engano. Se a sua vida espiritual não está boa, não me diga que alguma coisa está boa na sua vida. O sinal de que a sua vida já está à beira de um precipício é quando você não tem mais temor de Deus, não tem fome por Deus e não tem mais, Deus não é sua prioridade. Você está já à beira do precipício. Ainda que pareça que tudo, não, minha família está bem, minha saúde está boa, meu financeiro. Não, você está se enganando. Isso é um engano, é um engodo do mal. Mas dos grandes. Não é verdade. Porque nada disso pode se sustentar por si mesmo. Compreendeu? Não tem suporte. Todo dia nós estamos plantando algo com decisões. Com atitudes, com palavras. E a gente tem que parar e ver de verdade o que é que a gente vem plantando nesses últimos anos, o que é que a gente está plantando agora. Porque o futuro dirá as sementes que o futuro vai contar quais as sementes que nós temos plantado hoje. Como hoje, esse tempo conta as sementes que nós plantamos lá atrás. Essa é uma das leis mais claras e ignoradas. Esse é um princípio, é uma lei que eu vejo sendo ignorada. E ela é clara. Você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Mas a maioria, acredita no que eu estou dizendo, a maioria não acredita nisso. Ele está falando de um jeito, ele está fazendo de um jeito, e na cabeça dele, não, comigo, com você não, nem com você, nem comigo, nem. É uma lei, é isso que as pessoas precisam entender. Isso é uma lei. Semeadura é uma lei, é a lei da semeadura. Você colhe o que você plantar. E atitudes, decisões, palavras são sementes. Está envolvido com tudo relacionado a Deus?
também não determina o sucesso. Porque eu posso estar envolvida com um monte de coisas relacionadas a Deus e não estar me relacionando com Deus. E Deus não ser minha prioridade. Na verdade, eu tenho outros motivos, que aí eu posso entrar intenções e motivações e falar horas de intenções e motivações. Quantas pessoas que já perderam a alegria da salvação? O quê? Algumas até a fé. Porque naquele momento num momento importante da vida, elas não pararam para ajustar e falar, não pode ser assim. Eu preciso crescer em Deus. Mas aí, enquanto está dando para levar, você vai fazendo na força do braço. Mas é o que eu sempre falo. Na força do braço, enquanto você tem força, você vai tocando. E quando não tem mais? E a hora que chegar um peso que você não pode levantar? Porque na força do braço, vai até um ponto, tem coisa que dá para eu levantar. Tem força ainda para isso, tem força ainda para isso. De repente, daqui a pouco chega algo que eu não tenho força aí. Então é tudo um grande engano. E o diabo me quer enganado, ele quer você enganado. Ainda mais num tempo onde a gente tem um celular na mão, que rouba a nossa atenção. Se você está aqui na igreja, com o celular ligado, chega uma mensagem, com uma coisa, não tem como você dizer que você está focado e está pegando a palavra. Você não vai pegar. Ou seja, isso mostra, se a gente não parar para investir na nossa vida espiritual, nós vamos ser derrotados. E nós não vamos ter nenhuma ajudinha para isso. O diabo vai trabalhar de todas as maneiras para manter você ocupado, distraído, correndo, porque ele quer você cansado e sem tempo para Deus. Ele quer você preocupado, estressado e se distraindo. Tem que correr, tem que fazer, tem que não sei o quê. Sendo que, na verdade, ele não nos chamou para vivermos assim. Ele quer um relacionamento. Por que você não para e me busca? É isso que ele fala. Jesus deixou isso muito claro. Isso é uma lei. A lei das primícias. Me busca em primeiro lugar e tudo é acrescentado. Tem as motivações e intenções corretas. Não adianta você fazer uma coisa muito boa com intenções e motivações erradas. Isso é um negócio que você tem que corrigir definitivamente dentro de você. O sucesso de uma obra, de um projeto, de uma família é consequência de se honrar princípios. Se você não honra princípios, é o que a gente fala, você honra o princípio te honra, você quebra um princípio, o princípio te quebra. O que está no nosso coração é determinante, por isso que a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida. Agora, muitas pessoas já ouviram mensagens assim. E, no entanto, estão desperdiçando com a vida, com o tempo, com anos. Fizeram muitas coisas, mas não têm recompensa, elas ficam frustradas. Porque elas não têm recompensa. Porque fizeram com intenções e motivações erradas, não fizeram ao modo de Deus.
Elas ficam estressadas, elas ficam cansadas, elas falam, ai, não funciona. Não, funciona. Funciona sim. O problema é que se você faz ao seu modo, ou com intenções e motivações erradas, Deus não tem compromisso com isso. Já ouvimos diversas vezes, não seja guiado por seus sentimentos, por suas emoções. Eles vão te enganar. Deixa o passado, não olha para a direita, para a esquerda, segue em frente. Toma posição. Deus quer verdade no íntimo. São escrituras que eu posso ficar horas repetindo. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os amalequitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Muito bem. A gente conhece essa história, os amalequitas traiçoeiros. Não vou entrar tanto hoje nisso, mas o inimigo vem, ataca de forma traiçoeira e Moisés vai para o alto do monte, que tem uma mensagem aqui. Ele foi para o alto. A nossa vida espiritual, a vida espiritual tem que estar no lugar mais alto. Tem que estar acima das obras da carne, da nossa parte natural. Porque as obras da carne não devem dominar a nossa vida. Mas o ponto é, a minha vida espiritual tem que vir em primeiro lugar, acima de tudo. Porque ela, lá do alto, tudo era determinado pelo que estava acontecendo lá em cima. A parte espiritual, as mãos erguidas de Moisés, determinavam o resultado da guerra lá embaixo. Então, dizer, eu estou morrendo de trabalhar, eu estou cansado, eu faço muito. E realmente, tem gente que o problema não está lá embaixo. Realmente, não está. O problema não estava com Josué. Josué estava bem preparado, estava lutando, estava dando tudo dele. O problema está lá em cima. Então, essa é a resposta para muita gente. Então, mas eu não entendo. Por que não está acontecendo? Porque talvez a parte mais importante está fracassada. Se você não está na parte mais alta, sua vida espiritual não está lá em cima, a parte aqui embaixo, o que estiver acontecendo aqui, o que você está fazendo, começa a não frutificar. Então era instantâneo. As mãos dele abaixavam, Josué começava a perder. Era automático. Então, uma história como essa ficou aqui para nos ensinar. É impressionante, você baixa as mãos espiritualmente,
Você começa a ver mudanças na sua vida. As coisas não fluem da mesma maneira. O seu ano não é da mesma forma. No ano em que a sua vida espiritual estava lá em cima, você estava com as mãos erguidas espiritualmente, foi o ano da sua vida, a despeito dos problemas, das lutas, das batalhas. No ano em que você baixou as mãos na sua casa, pela sua família, espiritualmente, você deixou de buscar Deus com a mesma força, você começou a ver as coisas travarem, problemas, uma dificuldade aqui, outra ali. A resposta está onde? No alto da colina. As mãos de Moisés estavam cansadas. Por isso que você tinha Arão e Hur, eles acomodaram Moisés na rocha. Essa rocha representa Jesus. Por isso que só tem um jeito da gente descansar e conseguir nos manter firmes. É sempre um ajuste na vida espiritual e firmados na rocha que é Jesus. E Arão e Hur é toda essa ajuda, essa intercessão, é estando na igreja, é tendo essa ajuda, é o ambiente de fé, é alimentando a sua fé. Você tem que ter toda a ajuda. Mas se você não se importa, aí eu estou cansado mesmo, minhas mãos estão cansadas, eu baixo. Josué começa a perder, as coisas começam, sua família começa a ser destruída, seu financeiro começa a dar errado, você começa a ter problemas na empresa, é com um funcionário, é com uma coisa, é com outra, é a saúde, aparece um trem, aí sai aquele, aparece outro, aparece tudo de uma vez. E você pergunta, eu não estou entendendo por que está desse jeito. Procura na paz espiritual. Talvez hoje, você até diz assim, não, eu estou buscando. Mas você não tem a fome por Deus. Você está mais cumprindo com um protocolo. Com rituais. Você não tem o prazer pelas coisas de Deus. Você está lá, tentando mostrar para Deus e sentir bem com a sua consciência. Eu fui no culto, tá? Você entendeu, né? Eu fui no culto, né? Isso não funciona. Isso é bobagens. Isso é uma bobagem. Sabe, o que uma criança age assim, fazer igual eu estou lá, coloco a comida para aqueles meninos, e eu falei, ninguém levanta dessa mesa enquanto eu comer tudo. Eu não quero um pedacinho de carne dentro nesse prato. Dou uma distraída que olha assim, o João está assim, catando pedaço por pedaço de carne, tacando na boca, enchendo a boca de carne para terminar depressa. Se você olha uma criança fazendo isso, eu falei, João, para com isso e coma a comida da maneira certa. Você faz, bom, é uma criança, mas você já está ensinando para ela, não é assim, come da maneira certa, não pode. A comida não pode ser tratada dessa maneira, você não pode se tratar dessa maneira, você não pode ter essa pressa para terminar com um momento tão importante para poder fazer outra coisa, que eu quero correr, eu quero brincar, eu quero fazer. Não. Agora é um momento sério. Então eu não posso achar que eu estou cumprindo com a obrigação ali. Não, eu fui, não, eu fiz. Não, já cumpri com ele. Não, Deus quer um relacionamento com você, quer um relacionamento comigo. Ele quer uma amizade, Ele quer que você tenha prazer de estar com Ele. Ele não quer que você esteja lá por obrigação. Ele quer que você esteja lá com prazer, que você tenha prazer de estar com Ele. E se isso desapareceu, meio que não tá, você tem que buscar. Não. Deixa eu arrumar, vamos arrumar ajustaram aqui. Porque eles viram que eram as mãos de Moisés que estavam determinando a vitória lá. E talvez desde o dia em que você começou a baixar as mãos, as coisas mudaram na sua vida. E é isso que Deus está te mostrando, ó. Você não está entendendo que você vai perder a guerra? Você está dizendo, meu Deus, mas eu morro de trabalhar. Eu trabalho então.
Você está vendo que não é trabalho o seu problema. O problema não é o trabalho. Nossa, mas eu estou fazendo isso aqui, fazendo. Você está vendo que não é. Você precisa de algo maior para abençoar. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Mas se faltar a parte principal, você pode morrer de trabalhar. Aliás, o salmista disse isso. Ele disse isso. Você pode levantar cedo, comer pão de dores e só ter cansaço e enfado. Então eles ajustaram, porque enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Por que o inimigo está vencendo? Na vida de alguns. Ele está prevalecendo. Porque baixaram as mãos. Depois que eles fizeram aquele ajuste na parte espiritual, Josué venceu os amalequitas e impôs uma derrota sobre os amalequitas. É claro isso. A bênção do Senhor enriquece. E com ela ele não traz desgosto. Deus quer. Às vezes você tem dom, você tem talento, você tem capacidade, você tem um monte de coisa, mas sua parte espiritual está decadente. Essa mensagem é muito pragmática. Sua vida espiritual é que determina tudo. Pronto. O que determina tudo? Sua vida espiritual. Sua vida espiritual. Não adianta você fazer um monte de coisas e baixar suas mãos. Você precisa da bênção. A bênção do Senhor enriquece. Com ela, ele não traz desgosto. Israel vencia enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas. E assim por diante. Priorizar a Deus é uma questão de fé. Por que algumas pessoas não priorizam Deus? Porque elas não creem. Elas ainda não acreditam que é exatamente assim. Elas não acreditam. Não entrou na cabeça delas que existe um mundo espiritual que rege tudo. E que se você tiver a bênção de Deus, você vai atrair favor, fluidez para você. Às vezes a gente vê gente que está exausta e corre, e vai. O problema, se falar que a pessoa é preguiçosa, não é verdade. A pessoa não é preguiçosa. Mas ela não prioriza Deus. Então ela vai na força do braço. Então o que ela consegue na força do braço, vai. Ela só conta com o que é natural. Se você contar com o que é natural, você vai ter o que o natural pode dar e olhe lá. E olhe lá. Você tem que contar com o espiritual acima de tudo, porque ele é que vai determinar e vai sustentar tudo. Quantas vezes eu vi gente que foi lá em cima e viveu num ano coisas que nunca tinha nem sequer sonhado. No ano seguinte, Deus já não era mais a prioridade. Aí você vê qual foi o trajeto daquelas pessoas, o percurso delas. É sempre o mesmo. Vinham para a igreja, nem que fosse debaixo de chuva, Deus é prioridade, buscando a Deus, largavam tudo para Deus, para estar com Deus. De repente, cadê Deus? Não é tão importante mais. Queridos, quando nós amamos, nós cuidamos. Nós não abandonamos. Quando você ama uma coisa, você cuida.
Deus não vai aceitar uma posição menor. Se você estudou e você é uma pessoa preparada em algo, é um doutor, você não vai aceitar que alguém venha impor sobre você uma coisa menor. Você vai dizer, espera aí, eu sei o que eu estou falando, eu estudei para isso. Você não vai aceitar um lugar menor daquele que você construiu para estar. Por que você acha que Deus aceitaria? Peraí, você constrói algo. Aí alguém vem e quer que você abra mão daquela posição, daquele lugar, ou que você não se porte daquela maneira, ou que você não ocupe aquele lugar. Você vai dizer, não. Alguém não quer dar a honra daquilo que você conquistou. Você fala, bom, direito seu, mas isso não vai mudar. Eu sei o que eu plantei para estar aqui, eu estudei para isso, eu conquistei isso, eu fiz essa jornada. Então, assim, se você não quer me dar honra, não tem problema. Eu não tenho que me relacionar com alguém que quer colocar. Você não tem que se relacionar com alguém que quer colocar você abaixo daquilo que você já atingiu, você já conquistou. Agora, Deus é Deus. Eu quero dar um lugar para Deus menor daquele que Ele merece, que é dele. Você não aceita. Você não aceita. Eu, pelo menos, acredito, por exemplo, você não vai aceitar um lugar diferente, você que é esposa, você que é o marido, sua mulher não quiser tratar você, dar honra como marido ou como esposa, você não vai aceitar. Ué, peraí. Você é mãe desses meninos, os meninos agora não quer dar o devido respeito para você, não está te reverenciando como pai, como mãe, que cuidou, que gerou, que... Você vai colocar, não, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Ué. Rapaz, o que há? Você é dono da empresa, você conquistou aquele lugar, aquela posição é sua. Alguém não quer dar o respeito, a honra de que você, de dono, de proprietário, de quem conquistou aquela posição. Gente, é tão simples que eu não precisava ficar aqui dando exemplos assim tão comuns, tão... que a gente sabe responder. Você sabe responder cada uma dessas. Peraí, não. Rapaz, você casou comigo, me trata com respeito. Ei, meu filho, sou sua mãe, sou seu pai. Não, não. Ei, pai, eu sou dono dessa empresa aqui, sou a autoridade aqui. Não, não, não. Não, não, não. Limite-se aí. Você não é obrigado a entrar aqui, mas se entrar, respeite o meu território. Não é assim? Gente, respeite. Você é um doutor, você é um médico, você está lá consultando, você está lá, e a pessoa está lá, não estudou nada para aquilo, você passou anos da sua vida. Alguns entre faculdade, residência, uns 12 anos, não é isso? Uns 12 anos. Para aí chegar um sujeito e dizer, não, você não sabe nada. Você vai falar, epa, então procure um outro médico, mas você vai me respeitar. Eu estudei para estar aqui, eu sei o que eu estou falando, rapaz. Então é simples da gente entender. Agora, para Deus, você acha que Deus vai aceitar um outro lugar? Não vai. Ele não vai.
Eu tenho que fazer o ajuste que eu preciso da minha vida espiritual e, assim, me firmar e seguir. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou, olha o que Jesus falou, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Quer dizer, os 9 eram judeus, nenhum voltou. É como se assim, tem 9 crentes e um que não é. Os 10 são curados. Aquele que não é, volta e diz: eu quero um relacionamento com Deus. Eu entendi que pior que a minha lepra é o meu pecado. A minha doença maior é o meu pecado. Eu não quero essa vida mais para mim. Eu não quero só a cura. Eu quero um relacionamento com Deus. Ele voltou. Porque ele entendeu que a bênção não sustenta a bênção. Eu não sei o que viraram esses 9. Talvez algo até pior aconteceu depois. Porque foi suficiente a bênção. E a bênção maior, qual é a bênção maior? É uma cura? Não, é a nossa salvação. É o nosso relacionamento com Deus. É a nossa vida com Deus, é você viver para Deus. Você respira Deus, você pensa em Deus, você está envolvido com Deus. É Deus, Deus. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. E agora, observe que o Senhor não falou só curou, falou salvou, porque esse salvou aqui é sozo, quer dizer, você foi curado fisicamente e espiritualmente. Os outros foram curados fisicamente. Será que é isso que a gente quer? Só isso? Viver assim? Buscando a Deus só quando tem um problema? Nunca para construir um relacionamento com Deus, botar Deus na vida, na casa, na família, Deus no centro, Deus. Ter consciência de Deus. Pensar em Deus, orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É ter consciência de Deus o tempo todo, você está falando com Deus. Isso para mim é muito forte. A gente vê o que a bênção de uma pessoa que confia em Deus e olha para Deus faz. Quando você está enraizado em Deus, você não depende de circunstâncias, igual Isaac. Você não depende. Muito pelo contrário. Você depende do abençoador. Você sabe que você tem Deus, tendo a bênção de Deus, o abençoador na sua vida, tudo vai caminhar muito bem. Porque a bênção de Deus
vai te enriquecer, vai te levar, vai te conduzir, vai fazer a diferença na sua vida. Isso é incrível. O livro de Ageu explica muito bem. Quando o povo deixou o templo, as coisas de Deus ao léu, para cuidar dos próprios interesses, aquele povo ficou esgotado de trabalhar, mas por não ter um relacionamento com Deus, por ter deixado as coisas de Deus de lado. Foi uma perda muito grande. O resultado foi cansaço e frustração. Quando a gente lê aqui, um povo que plantou muito, mas colheu pouco. Trabalhou muito, mas o resultado foi pouco. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma. Olha o que o povo afirmava. Ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Estavam atrasados entre 16 e 18 anos. Atrasados. Eles chegaram lá, começaram a construção, sofreram uma pressão. E aquela pressão fez com que eles parassem. Os problemas fizeram eles pararem. E eles foram para a casa deles. Construir a casa deles. Aí eles usaram os recursos para eles só. E o que eles falavam? Olha o tamanho do engano. Eles estavam enganados. Esse povo fala, não é tempo. Esse povo fala, não é hora. Esse povo fala, não tem que ser agora. E Deus está dizendo, vocês estão atrasados. Vocês estão enganados, já passou de hora. Que é o que a gente vê gente. Então, sabe, tu tem sua hora, né? Então, tem sua hora. Então, vai chegar a minha hora. Tu tem sua hora. Meu filho, você não tem mais tempo. Não tem essa história de hora. Nós estamos caminhando para a reta final. Jesus vai voltar. O mundo está um caos. E você está pensando o que você vai fazer, se você quer Deus, se você vai viver para Deus ou não vai viver para Deus. Você não tem saída, ou você vai viver para Deus ou você vai ser consumido. Você vai ser consumido. Porque a Bíblia fala que enquanto a igreja sobe, o mundo piora. E eles estavam desse jeito, como muitos. Sabe aquela coisa, põe o pezinho. E Deus está falando, se joga, meu filho. E ele está ainda molhando o pezinho para ver. Ai, será que essa água está muito fria? Não, é você que está frio demais na fé. Por isso a palavra do Senhor veio novamente. Por meio do profeta Ageu, ó Deus, de novo. Quer dizer, então ele já tinha falado, está falando de novo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então, olha a inversão, vocês estão enganados. Vocês acham que é tempo de vocês ir cuidarem das coisas de vocês, enquanto vocês abandonaram a minha casa? Quer dizer, a casa aqui, o templo fala do lugar do relacionamento. O lugar onde eles iam adorar. Então, a parte que era mais importante tinha sido deixada de lado. Estava destruída. Aí o Senhor começa a mostrar para eles por que estão vivendo essa desgraceira toda, essa derrota toda, essa frustração toda. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha o que as escolhas de vocês trouxeram para vocês. Olha o resultado das escolhas de vocês aí. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Então, trabalha muito.
come, não se farta, não tem satisfação, bebe, não se satisfaz, não tem realização, veste, não se aquece, nada está bom. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, o dinheiro está entrando num saco furado, não vê a cor do dinheiro, porque Deus não é prioridade, não é no tempo, não é nos dízimos, não é na vida, não é em nada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. De novo, ele repete a mesma frase. Vocês estão reclamando, mas eu quero mostrar. Vocês chegaram nesse lugar. Não fui eu que levei vocês para aí. Vocês chegaram. Esse é o resultado das escolhas de vocês, dos caminhos de vocês. O caminho que vocês escolheram. Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito. Mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. Vocês estavam esperando um outro resultado. Mas aí, para a surpresa de vocês, vocês estão surpresos. Só que Deus está dizendo assim, vocês não deveriam estar surpresos. Porque vocês ignoraram uma lei, a lei da semeadura. Vocês deixaram a parte espiritual e foram cuidar das coisas de vocês achando que tudo ia dar certo. Não deu. Agora vocês estão frustrados, vocês estão reclamando, vocês estão chateados. Como que, mas por quê? Você vê como a gente pode estar cego e não está vendo e ainda questionando a Deus? Mas não estou entendendo, Senhor. Por que isso? Olha onde seus caminhos te levou. Os caminhos que você escolheu te levaram. Ué, vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês estão surpresos. Você vê que a gente pode se enganar de tal maneira de ficar assim. Não, mas não estou acreditando, não estou entendendo. E o Senhor está dizendo, como você não está entendendo? Há 18 anos eu mandei você construir meu templo. Você parou. Você passou esses anos todos cuidando das suas coisas, fazendo tudo do seu jeito. E aí você pergunta, por que a sua vida está assim? Por que você está exausto, plantou e colheu uma merrequinha? Por que você não tem satisfação? Por que o seu dinheiro não fica na sua mão? Você não vê a cor do dinheiro? Cadê dinheiro, meu Deus? Eu ganhei dinheiro, não vi o dinheiro, entrou num saco furado. Mas por quê que eu não vejo nem a cor do dinheiro? O dinheiro some. Senhor, o que é isso? Ué, vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com sopro ainda. Foi Deus, não foi nem o diabo. Nossa, é o diabo, não foi o próprio Deus que dissipou. O pouco que sobrou, ele dissipou. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ele mesmo faz a pergunta. Vai, antes de você me perguntar para o Senhor, por que você fez isso? Então, por que eu fiz isso? Ele já se antecipa. E ele mesmo faz a pergunta. Por causa, ele faz a pergunta e ele responde, por causa do meu templo. Por causa da parte espiritual que vocês não deram importância. Então aí a pessoa chega num final de ano como esse, ai, não estou entendendo. Não, mas não era para ser assim. Eu só estou dizendo, para. Você quer que eu volte a fita? Para. Se você estava cego, então agora eu estou tirando suas vendas. Você fez do seu jeito, você deixou a sua parte, não deu prioridade.
E você está perguntando por quê que o seu ano terminou assim? Você está perguntando por quê? Ai, eu queria viver uma virada, mas você largou meu templo. Você foi cuidar das suas coisas, você faz as coisas do seu jeito. E aí você está chocado? Você vê que a gente... É até engraçado, né? Fica engraçado. Porque isso acontece com a gente fica assim. Ah, mas não entendi, senhor. Como assim? Ô, Cleo, você tinha um compromisso comigo esse ano, você não cumpriu. Você sabia muito bem o que eu direcionei você a fazer, você não fez. Esse é o resultado do que você plantou. Se você não gosta, então é bom, então pega esse momento, aprende com ele, ó. Também não ficar aí lambendo feridas e chorando leite derramado. Então você levanta e aprende. Por causa do meu templo que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Foi por causa de vocês, das escolhas de vocês, que o céu fechou. Vocês, com as escolhas de vocês, fecharam o céu. Você está vendo? Que o Senhor não fala, eu fechei, vocês fecharam o céu. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes. Ah, então não era o diabo aqui? Também não era que dissipou e que trouxe seca? Não. Que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, quer dizer, os elementos básicos. Trigo. Toda a provisão, o vinho, a alegria, o azeite, a unção, foi tudo embora. E tudo mais que a terra produz. E também os homens, o gado, o trabalho das mãos de vocês, foi prejudicado. É assim, ó, resume assim, ó. Vocês falharam na parte espiritual, prejudicaram toda a parte natural, a parte material. Quando vocês falharam na parte espiritual, vocês estavam assinando uma sentença de derrota para o resto. Vocês prejudicaram todo o resto. Ou seja, eu posso estar prejudicando tantas coisas que eu quero viver e eu não estou vivendo por causa da minha vida espiritual. A minha vida espiritual vai prejudicar o resto. Se eu não dou prioridade a Deus, se Deus não é minha prioridade, eu estou indo na força do braço. Eu estou contando que algo vai dar certo. E me enganando, porque você vê que eles estavam se enganando. E a pessoa faz uma coisa, omite outra, e tudo bem, não. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. E se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode se dividir isso. Não está dizendo não deve, está dizendo não pode, não tem como. Isso não funciona. Você não vai conseguir. O seu coração, o meu coração tem que estar inteiro em Deus. Não dá para tentar se dividir e achar que vai dar certo, não vai. Deixar as coisas de Deus e achar que no final vai dar tudo certo, não vai. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões?
ou cochear em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Porque, quer dizer, você vai escolher. Ou você vai ficar com o mundo, com o sistema desse mundo, ou você vai ficar com Deus. Você vai ficar com Baal, ou você vai ficar com Deus. Você vai dar prioridade a Deus, ou você vai se enganar. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem é o morno? O morno é o que se engana. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Está lá em Tiago 1. Não adianta. Deus Ele não vai nos dividir com nada. Ou é tudo ou é nada. É tudo ou nada. Escuta, quando alguém fala, é muito radical. Deus é radical nisso. Você não entendeu isso ainda não? Que Deus é radical. Ele não faz concessões. É tudo ou é nada. Ou você é tudo dele ou você não é. Ele não quer que você venha praticar uma religião, ser um frequentador do culto. Ele quer um relacionamento com você. E esse relacionamento vai ser visto quando você sair daqui. Como você vive. A palavra tendo poder sobre você, peso em você. E você honrar princípios, andar na integridade, viver uma vida de temor, de humildade, que é ouvir a Deus, de excelência. Deus não gosta de mistura. Ele chega e fala assim, você escolhe. Ou você vai ficar com Baal, você vê que ele é radical. Você fica com Baal, ou você fica comigo. Ou você vai ser frio, ou você vai ser quente. Você tem que escolher, ou você vai ser um mundano mesmo, vai viver seu rumo aí, vai para o inferno mesmo, ou você vai ser quente, você vai ser meu. Você não pode ser mais ou menos. Essa coisinha, um pouco do mundo, um pouco de Deus, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco de Bíblia, um pouco de cultura. Não! Não caiam nessa. Não caiam nessa. Você se perde, se arruína com você, com a sua vida. Não tem essa. Não caia no ensino. Você começou a ver um sujeito, uma pessoa, só falar de amor, 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 amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E C.S. Lewis profetizou lá atrás, né? Que ia chegar um tempo em que as pessoas iam colocar o amor como um Deus. Em nome do amor, aceita tudo. Vem como está, fica do jeito que está, em nome do amor. Ele falou, isso vai acontecer. Lá atrás, o homem já falou. Que isso ia acontecer. E é isso aí. O amor. Em nome do amor, você não confronta. Não, peraí. Mas o amor não é sentimento. O amor, ele confronta. É por amor que você corrige um filho. Tanto que a Bíblia diz assim, se você odiar seu filho, você não vai corrigir seu filho. Quem odeia o filho, não corrige o filho. Todos esses pais omissos que não corrigem os filhos, estão dando provas de que eles não amam os seus filhos.
Porque filho tem que ter beijo, tem que ter abraço, tem que ter conversa. Mas ele tem que ter correção. Então essa inversão as pessoas vai entrando na igreja. É o politicamente correto, é o sistema da cultura. E aí vem esses caras doidos aí, endemoniados, que quando abre a boca é só pum verbal, só pum verbal. O que sai da boca é isso. Essa história de falar do hino, o mais alvo que a neve é racista. Sabe, é assim, é que a gente é melhor ter ouvido, né, do que ouvir isso. É melhor ter ouvido, você ter ouvido para ouvir. Porque assim, é tão pobre, é tão coitado, que as crianças aqui da escolinha dominical pode dar de direita e de esquerda. Num coitado desse. Né? Então, assim, é ridículo. Então, os caras vêm com essa coisa de uma ideologia macabra e vai deformando as mentes. E viva a sua vida do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Em nome do Deus amor. Mas Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não bota o amor como Deus, porque o amor não é Deus, não. Leia a Bíblia que você vai ver que Deus não suporta tudo, não. Que Deus não engole tudo, não. Você está enganado. Vai ver como é que funcionam as leis. Qualquer coisa que você botar no lugar de Deus vai deixar de ser bênção. Você vai transformar numa maldição. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que é seu tesouro? Se Deus não for seu tesouro, outra coisa será. E é onde o seu coração vai estar. E tudo passa. Você pode ter as coisas, você deve, mas elas não podem ter você. Você tem que entender que tudo que hoje talvez é tão assim bonito, é legal, amanhã vira lixo com o tempo. É tão frágil, né? O que a Bíblia está falando. Essas coisas que vocês se agarram são frágeis. A blusa, a roupa é bonita. De repente você vai passar, uma traça fez um furo nela. Ela pode se proteger? Você tem um carro maravilhoso. De repente bate, riscou, aconteceu um problema, uma coisa. Daqui a pouco vai ficando obsoleto. Tudo que hoje você olha, o Senhor está dizendo, isso passa, isso é tão... Usufrua, usa, mas tenha certeza que isso não pode se sustentar por si mesmo. Você precisa de uma força maior. Algumas pessoas se afastam daquele que sustenta tudo. E depois perguntam por que estão tão infelizes, igual o pessoal lá de Ageu.
A bênção por si é o que Jesus falou aqui. Envelhece, enferruja, deteriora, vira lixo. A bênção maior é ter o Senhor na nossa vida. E é Ele que sustenta todas as coisas e nos leva a viver a glória. Ele nos promete abençoar abundantemente. Não há limite para Ele derramar na nossa vida, desde que Ele seja a prioridade. Porque se não é prioridade, não é para a glória dEle. Se não é para a glória dEle, para quê? Por que Ele vai investir numa pessoa que não o glorifica? E eu encerro com isso que Jesus falou. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. A coisa ficou feia. Veio um furacão daqueles e um movimento que foi levando tudo. E aquela casa ficou lá. Eu vi um vídeo de um furacão que ele veio, foi tudo ao redor, ele foi levando. E quando passou, ficou uma casa. Aí, óbvio, eles falam que a estrutura dela, como foi construída, Mas aí tem uma mensagem. Ele levou tudo ao redor. Às vezes você vê, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você vê levando tudo ao seu redor. Acontece uma coisa com um, vai com o outro. Se você crê, você está lá, ó, firme. Sua casa, essa é uma casa firme. Você viu um cair, outro desistiu, desesperar, você está lá firme. Entra ano, saindo. Não é que você não tem batalhas, você tem batalhas. Mas você está firme. Você está lá, ó. Por quê? Você construiu onde? Na rocha. A rocha quem? Jesus. Aí vem as batalhas, mas tem uma força maior que te segura. Tem uma força maior que segura a sua casa, que segura a sua família. Você passa, está lá, a tempestade veio, ela veio para todo mundo. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai para o justo e para o ímpio. A Bíblia fala. A tempestade vem. E vem para todo mundo. Só que, no final da tempestade, a Bíblia diz assim, ó. Eu li para você esses dias. Quando passa a tempestade, o ímpio vai junto com a tempestade. Mas o justo está lá. Passou a tempestade, cadê o ímpio? Já foi, né? O tufão levou. E o justo está lá. Ele não sabe nem explicar como que aguentou uma tempestade daquela, mas ele sabe que aguentou, Deus segurou ele. Tem um momento que vai levar, então, e o senhor lá, pode ficar aí, eu estou te segurando, fica em paz, estou segurando. Estou segurando. Aleluia. Confie em Deus. Confie sempre em Deus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. A pessoa constrói a casa sobre a areia e depois pergunta por que ela está desabando. Sobre um alicerce falho. Se você construir sobre um alicerce falho, prepare para falhar. Se você construir na areia, areia é boa para muita coisa, mas não para construir sua casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Ela não só caiu. O Senhor Jesus fez questão de dizer que a queda dessa casa, o estrago foi muito grande. Porque, óbvio, era uma construção, né?
E você pode construir na rocha, você pode construir na areia. Quem olha, são duas construções, vamos ver duas construções iguais. Iguais. Só que uma tem um alicerce firme e outra não. Às vezes você vê a vida de uma pessoa, parece que as duas estão... Parece que o ímpio está indo tão bem quanto a vida do justo. Às vezes até parece que ele está indo bem, melhor que você. Só que o alicerce dele não tem alicerce lá não, lá é areia. Quando caiu, caiu. Você caiu, caiu. A hora que mas está indo tão bem, o Davi quase caiu numa dessa. O salmista, está escrito. Que ele passou, olhou um cara e ele falou, nossa, meu Deus, eu que estou te buscando, estou nessa luta danada aqui. E esse cara aí, ó, que vidão. De repente a Bíblia fala, ele mesmo fala, mas até quando? Aí ele passa de novo, o homem não estava lá mais. Ele fala, até quando? Até quando? No Salmo 37 ainda fala isso. O ímpio às vezes parece que está florescendo. Mas logo ele vai secar. Então às vezes você olha o ímpio. Parece que até está em glória, tá melhor que você naquele momento em que você está lá buscando a Deus. E está aquela... Está buscando, e parece que com ele está até melhor. Ele que não busca nada. Não quer saber de nada. Você está aqui no culto, cultuando, na hora dessa ele já está jogando, preparando a cervejinha e a picanha, e já está com aquele bermudão, sua regata, só pensando na picanha, e não sei o quê, e falando palavrão, e não sei o quê, e está tudo bem para ele. E você pensa, caramba, eu e Jesus. Eu fui buscar, eu estava lá buscando, Senhor. Mas o Senhor é incrível, Ele já te avisa, fala assim, tem duas casas. Parece que a casa do ímpio até está mais decorada que a sua, está mais bonita que a sua, só que o alicerce dela, não tem alicerce. Ele construiu na areia. Se vier uma tempestade, você vai ver o tamanho da queda, o tamanho do estrago. Porque uma coisa é uma construção pequena. Quanto maior a construção, maior o estrago. Quanto mais você cresce, maior o tombo. E tudo que sobe, desce. Só o justo que a Bíblia deixa claro que a caminhada dele é de glória em glória, quer dizer, é progressivo. Ele está de glória em glória, o ímpio não. Você vai ver sempre o Senhor dizendo, o justo é de glória em glória, o ímpio não. O ímpio está hoje, amanhã não está mais. Hoje ele tem, amanhã ele não tem. Hoje ele é o cara, amanhã ele já sumiu do pedaço. Desapareceu. Por isso não se engane. Tem resposta para tudo as Escrituras. A gente precisa de alicerce, que é o que vai sustentar a nossa casa, que é uma vida com Deus, que é priorizar a Deus, que é honrar a Deus acima de tudo. Toma essa decisão. Se você tomou decisões erradas, a palavra do Senhor veio novamente, igual foi para Ageu, veio a palavra do Senhor novamente. E aí você vai ver que eles se arrependeram e eles ainda viveram uma porção dobrada. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Eles se reposicionaram. Então, se você não estava entendendo e hoje o Senhor está te mostrando, aprenda com isso. Nunca mais vou repetir isso aqui, não. Vou largar o que for preciso. Quer saber? Eu não vou viver essa vida de ímpio aí, não, corro para lá, corro para cá, não, meu compromisso é com Deus, eu vou viver para Deus, porque não tem nada nesse mundo aqui que eu possa desejar, não, eu quero Deus, eu quero a bênção de Deus, eu vou me firmar em Deus e
E assim, vou ter consciência de Deus e a minha casa vai ser uma extensão de tudo isso. E se você está servindo a Deus e tem vivido, e nesse momento você está tendo desafios e tal, você está plantando a boa semente. Você vai colher. Tá tudo aqui, eles plantaram uma semente ruim, colheram. Você planta uma boa semente, você colhe. Ou seja, se eu estou buscando a Deus seriamente, eu estou no caminho certo e vou melhorar nisso. Se eu não estou, eu vou tomar o caminho certo e nunca mais vou sair dele. E vou aprender com Deus, com o amor dele sendo derramado na minha vida, porque uma palavra como essa é Deus derramando o amor dele, dizendo assim, ó, eu não quero você nesse lugar, eu me importo com você, eu não quero que você se perca, eu não quero ver perdas na sua vida. Isso não vale a pena, eu quero cuidar de você. E eu estou chamando a sua atenção para você não desperdiçar mais com a sua vida. Chega de desperdício, chega de distrações. Confie em mim. Você vai ver a cada dia a igreja do Senhor ser avivada. O mundo vai piorar, mas a igreja vai elevar demais. A apostasia também vai crescer. Jesus avisou isso. Mas tem aquele remanescente que vai viver o grande avivamento, a manifestação do Espírito Santo como nunca. Fica no lugar certo. A gente vê que o Senhor apareceu para mais de 500 pessoas, mas no dia de Pentecostes tinha só 120 lá. Aqueles 120 estavam lá famintos aguardando. Cadê o restante, se ele apareceu para mais de 500? É sempre assim. Do Egito saíram quase 3 milhões de pessoas. Apenas 2 do grupo original entraram, com os que nasceram no deserto. A terceira geração fracassou em preparar. A segunda geração fracassou em preparar a terceira. E a gente já vê um povo que começou a gemer por conta da vida espiritual. A gente tem que aprender com as Escrituras. Como dizem as Escrituras, não tem nada novo. As coisas apenas se repetem. Nós vivemos um tempo mais tecnológico, mas o Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo. E as coisas se repetem. Então a história está aqui para nos ensinar e mostrar o que realmente funciona, o que não funciona, que tipo de vida vale a pena ser vivida. Onde Deus é a prioridade. Dando prioridade a Deus. Vamos nos colocar em pé e falar com Deus. Você pode pegar o seu propósito. Nós estamos tendo a oportunidade aqui, agora, de fazer isso que eu sempre repito, a risca no chão. E nos posicionar. E dizer para Deus, Senhor, eu me levanto, eu me posiciono, eu me coloco na posição. Eu me alinho com o Senhor. Eu sei exatamente o que o Senhor está falando comigo. E eu me curvo diante do Senhor. Eu me humilho e eu tomo decisões aqui agora. Eu sei o que está falando comigo. E eu me rasgo. Eu rasgo meu coração. Eu me derramo na sua presença. Esse culto me deu respostas. Eu recebi o que eu precisava. Eu entendi. E eu me curvo diante do Senhor.
Vamos. Isso é prova de amor. E sabe o que é maravilhoso? A gente toma uma decisão na vida que vai mudar o resto da nossa vida. Muda o resto do nosso ano. E nos leva a entrar num novo ano com a cabeça certa, com a mentalidade certa, com o espírito certo, com o foco certo. E isso para mim é incrível. Eu quero Deus. Eu sei que você quer Deus também. Você está aqui. Eu quero Deus. Eu não sou muito velha, mas eu tenho vivido bastante para saber e visto muita coisa que é tudo ilusão. É tudo uma grande perda de tempo. Nós somos chamados para uma vida que glorifica a Deus, para viver num nível mais alto. E às vezes podemos perder tempo com tantas bobagens. Com o passado, com ofensas. Preocupados com as opiniões. Ao invés de dependermos de Deus, dependendo de uma carência, definindo a vida por um momento, não recorrendo a Deus, cedendo para os sentimentos, distraídos com tantas coisas. É tão fácil a gente se distrair, não é mesmo? É tão fácil. Mas vamos falar com o Senhor, porque Ele está nos chamando, Ele nos abraça, Ele diz, eu te ajudo a levantar, a se reposicionar, a recomeçar, se for preciso, a fazer a coisa certa a partir de agora. Eu me humilho, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu já corri atrás de tanta coisa. Eu quero o Senhor. Não me deixa. Eu não quero me distrair. Eu não quero rumos errados. Eu quero o Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui. O Senhor mandou sua palavra. Sei que ela calou fundo nos corações. Agora vem o Espírito Santo e faz a obra. O Senhor convence, o Senhor cura, o Senhor traz renovo, o Senhor transforma corações, o interior, o homem interior. O Senhor dá consciência, o Senhor nos dá graça para romper, o Senhor nos ajuda a levantar. O Senhor traz restauração espiritual. E eu oro por tudo isso aqui agora. Por uma restauração espiritual. Um renovo na paz espiritual. Porque quando a nossa vida espiritual está forte, é renovada, a nossa forma de viver, de olhar a vida, de nos portar na vida, os nossos resultados são elevados. É bem diferente. Tudo funciona de forma bem diferente. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas fraquezas. Passa do teu sangue sobre nós. Perdoa as nossas distrações. A nossa perda de tempo. Os rumos errados que nós tomamos. Nos perdoa. Nós já perdemos tempo demais, nos perdoa.
Passa do teu sangue sobre nós. E traz um renovo aqui. Traz um renovo em toda a igreja. Um fortalecimento na fé. Uma cura na alma. O fortalecimento do espírito. Mentes renovadas. Uma visão ampliada. Dá o dom da fome. Batiza com fogo. Traz esse renovo, Senhor. Aquele que perdeu a fome, traz de volta. Toca profundamente. Que essa pessoa tenha saudade do Senhor. Possa perceber esse amor transbordando no coração dela. Que ela receba que ela tenha essa percepção desse amor, que ela receba esse amor, que ela se sinta abraçada, amada, restaurada, fortalecida, vivificada, que ela se sinta forte, totalmente renovada, para se levantar e ir adiante, que a partir de hoje, o que tinha poder sobre ela, caia por terra definitivamente. A falta de foco, as distrações, a mornidão, nós repreendemos em nome de Jesus a cegueira espiritual, essa carência, esses sentimentos, essa dependência da imagem, das opiniões. Nós repreendemos definitivamente, e que ela seja livre, completamente livre hoje, e revestida de força, de poder, de renovo, que ela escolha andar com o Senhor, que ela escolha te priorizar, que ela seja cheia do teu Espírito, Senhor. Venha com poder agora, e mova as águas em favor de cada um, traga um renovo para cada um. Toque, Espírito Santo, cura a parte espiritual, cura a vida espiritual da igreja, cura, meu Deus, cura, Senhor, que o teu povo te ame e se derrame diante do Senhor agora, que possa perceber, meu Pai, essa saudade, esse desejo de estar contigo, que volte a alegria da salvação, traz de volta a alegria da salvação, o renovo espiritual, a restauração espiritual, traz vigor, vivifica, Senhor, levanta do Espírito, levanta a igreja, levanta o teu povo, levanta a família, levanta, Senhor, levanta todos agora, levanta, ergue na fé, levanta, seja erguido por Deus agora, seja erguido em nome de Jesus, levante-se em nome de Jesus, levante-se no Espírito, levante-se no Espírito, em nome de Jesus. Receba renovo, receba poder, poder que te leva ali além, que te dá visão, que te dá sabedoria, que dá a você força, prazer nas coisas espirituais, fome e sede de Deus, prazer em orar, em buscar, em estar com Deus, em servi-lo, em adorá-lo. Que a partir de hoje você tenha essa consciência, e eu oro, Senhor, para que ela tenha essa consciência de que o Senhor deve estar em primeiro lugar, e se por algum motivo ela se distrair, que imediatamente ela se reposicione, ela corrija, porque o Senhor quer ela, o Senhor nos quer. Primeiramente o Senhor quer o nosso coração, a nossa vida, inteiros no Senhor.
E é isso que o Senhor está mostrando. Eu quero a você. Fica muito claro isso aqui. Eu quero você. Você não entendeu ainda que eu quero você. Eu quero a sua mente, eu quero o seu coração, eu quero a sua vida. Eu quero você para mim. Eu quero você comigo. Eu quero que você esteja comigo. Que você não tenha pressa de sair da minha presença. Eu quero a sua companhia. Eu quero a sua presença comigo. Eu quero um relacionamento com você. Comunhão com você. Eu te chamei para um relacionamento. Eu te chamei para uma intimidade. Eu te chamei para você habitar comigo. Eu quero você. Você não pode me dar nada. Você não pode fazer nada por mim, a não ser me servir, com o coração aberto. Isso é verdade, Senhor. O que a gente pode fazer pelo Senhor? O Senhor é Deus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. O salmista já tinha mostrado isso. O que eu posso dar para o Senhor? O Senhor é Deus. Eu não posso dar nada para o Senhor, não posso fazer nada que o Senhor não possa fazer, e que alguém não possa fazer melhor do que eu. E às vezes a gente não entende isso. O que eu posso fazer pelo Senhor? Que o Senhor não tenha, que o Senhor não seja. O Senhor é o grande Rei. E diz que as nações é como uma gota no balde, como o pó da balança. O Senhor quer um relacionamento. O que o Senhor quer de nós? Um relacionamento. Corpo, alma e espírito inteiros no Senhor. Um coração inteiro. Porque não há nada que alguém possa dar ao Senhor que o Senhor não tenha. O que o Senhor nos pede é uma vida inteira no Senhor. O Senhor nos chamou para isso. E eu oro, Senhor, para que esse entendimento tome os corações. E que essa unção tome cada vida. Que cada um esteja sendo vestido desse manto. Que traz um renovo. E uma volta para Ti abundante. Que a vida espiritual dessa pessoa, que esse culto funcione como um divisor na vida dela. Que ela viva uma vida agora tão diferente, tão gloriosa, tão superior, que ela mesma fique em estado de graça pelo tamanho da mudança no comportamento, no relacionamento dela com o Senhor. Dá o dom da fome, Senhor. Eu abençoo a vida do Teu povo. E eu tomo posse de um povo forte, um povo que sobe, um povo que foi para o alto da colina, que está se firmando na rocha, que não vai baixar os braços. Um povo que não vai deixar o seu templo abandonado. A parte espiritual abandonada. Um povo que não quer só a cura, mas quer voltar para Te dar louvor, para render graças ao Senhor. Um povo que não corre atrás de coisas que passam, mas todos estão focados no Senhor.
Um povo que te ama. Um povo que está construindo a casa na rocha. Eu consagro esse propósito, Senhor. Eu tomo posse de todas as mudanças para a glória do Teu nome. Mas a principal é espiritual. Porque eu tenho visto isso. Muda o espiritual, os resultados mudam. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Coisas que estavam lá indefinidas. Quando o Senhor passou a ocupar o primeiro lugar, não só aquilo foi definido, como a pessoa mudou o rumo da vida. Então eu creio, por crer na sua palavra e por tantas experiências, que quando a parte espiritual vai para o alto da montanha e se ajusta na rocha e mantém as mãos erguidas, Josué vence a guerra. Lá embaixo. Porque o que determinou aquela vitória não foi a habilidade do Josué ou dos soldados, mas foram as mãos de Moisés erguidas. Foi a parte espiritual. E o Senhor está deixando isso muito claro, que determina a sua vitória. Não é só a sua habilidade e a sua capacidade de combate lá no campo, lá na guerra, mas é o que você está fazendo no alto da colina. É o que nós estamos fazendo no alto da colina, que está determinando os nossos resultados lá no pé do monte. Eu tomo posse, Senhor, porque eu sei que uma palavra como essa, quando entra e as pessoas se posicionam, a gente vê resultados imediatos. Porque quando muda dentro, a gente vai vendo as mudanças fora. Muito obrigada. Eu já agradeço pelo que o Senhor fez aqui e pelo resultado desta reunião. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade é eterna, e eu posso ver o Senhor derramando o seu amor sobre nós. Obrigada, amém. Amém, amém.